a mais um Francamente, aqui pela Rádio Difusores 10 AM, Tainá Franco na área, até a 1 da tarde com você aqui, ao vivo e a cores. Sem cores para você que está no rádio, mas com cores para você que vai ver esse vídeo no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal Tainá Franco, ativa o sininho, notificação para receber todas as entrevistas, excelentes entrevistas, porque eu tenho excelentes convidados que acontecem aqui nessa rádio. Hoje eu recebo o Rafael Purgato, o professor Rafael Purgato. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Satisfação estar aqui, né? Agradeço aí a oportunidade. Menina, a gente estava conversando assim com as pessoas e tal, e aí alguém me falou, sabia que ele tem um mestrado em tecnologia nuclear? Eu falei, oi, preciso falar com ele. Na verdade, assim, o Brasil está vivendo um momento aí de combate à ciência, né? A ciência está sendo desacreditada, né? Eu achei importante a gente trazer um professor, um cientista, né, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Primeiro eu quero saber de você. Você fez física? Isso, né? Me formei em física na USP, né? Me formei em 2007 e aí comecei a dar aula na rede pública e na rede particular na sequência e retornei na USP mesmo, ali no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, para fazer o meu mestrado, aí na área de tecnologia nuclear e especificamente com reatores nucleares. Uma coisa trampo simples. Viu? Como você escolheu? Você prestou vestibular e falou, não, eu escolhi física. Tipo assim, eu gosto de física, o que te chamou para essa escolha carreira? Sempre é muito difícil, né? Na vida nossa, aí, quando bem jovens. Mas eu sempre gostei de ciência, né? E eu acredito isso aos professores que eu tive. Eu não me esqueço uma professora que eu tive no ensino fundamental ainda, ali na Escola Bispo. Se eu não me engano, chama Viara, né? O primeiro nome dela. E ela fazia muitas experiências conosco, ela tinha um sininho assim que ela batia para a gente levantar a mão e responder, ia formando ali um conjunto de notas para compor a média bimestral, e isso me chamou muito a atenção, né? Um estímulo mesmo. Foi um estímulo. Então eu sempre gostei muito de ciência, minha mãe também comprava um monte de revista de tudo que era tipo de ciência, aquelas coleções que tinha, que montava as coisas, montava dinossauro, montava... Ah, eu lembro, você ia comprando os fascículos, né, para montar as coisas. Ia montando, depois também trabalhei em banca de jornal, né, um período da minha vida, uma banca da família, então foi uma conjuntura. E aí quando chegou na hora de eu me decidir a respeito da minha profissão, a princípio eu pensei em engenharia, né? Que acho que são as profissões mais da rotina, do dia a dia das pessoas. Mas eu não queria uma engenharia tradicional também, né? E aí eu vi que tinha uma engenharia aeronáutica, que estava abrindo na USP, já tinha no ITA há um tempo. E aí abriu engenharia física ali na Federal de São Carlos também. Foi bem na época que eu estava começando a pensar em vestibular. E aí eu me inscrevi para essas e também me inscrevi para física, porque no cursinho eu tinha um professor de física, eu gostava bastante dele também, e eu falei, pô, eu gosto de física, por que eu também não me inscrevo para física? E aí eu passei. E aí tinha que ir embora de Jundiaí para estudar, né? Aí eu fiquei naquela eu falei, fico em Jundiaí, faço administração, alguma coisa, eu vou encarar isso, né? E eu decidi encarar, né? Eu primeiro passei na Unesp, em Rio Claro, né? Foi lá que eu prestei física. Rio Claro não, perdão, Bauru. Né? Rio Claro tem também, mas eu fui para Bauru, fiquei um ano lá. E aí eu fiz uma visita na USP, até então não conhecia. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei aqui que eu maravilhado, né? Aquilo lá é estrutura, né? Uma coisa grandiosa aquela universidade. Aí eu falei, não, preciso vir para cá, né? Porque lá eu não tinha prestado física. Aí eu prestei de novo física na USP, aí passei, e aí vim para São Paulo, fiquei mais perto de casa também. Dá para ir voltar todo dia. Dá para ir voltar todo dia, e aí segui, né? Comecei no bacharelado, depois também comecei a pegar gosto em dar aula, aí vou fazer logo a licenciatura. Aí é o caminho que nós vamos fazendo na vida, né? Mas gosto muito de dar aula e gosto muito de ciência, né? Isso é muito legal, você falou que já tinha você teve uma professora ali no ensino básico que estimulava, né, que trazia.
E as pessoas, elas não têm ideia de como isso é importante, né? Esse professor que estimula o aluno. Você, em determinado momento da sua vida, se encontrou aí com a física, né? Mas como isso tem se perdido, né? Assim, eu tenho memórias de professores queridíssimos, assim, que também me estimularam a leitura, por exemplo, né? Que você vai guardando aquele professor lá do ensino básico para sempre na tua vida, né? E como isso tem se perdido, né, com o passar do tempo, né, de ter essa memória afetiva aí pela figura do professor, né, que o professor é um mediador do conhecimento, né, mas agora ele é uma figura, às vezes só uma figura de autoridade, às vezes só uma figura que atrapalha o dia da criança, né. Ao longo dos últimos, sei lá, 30 anos, por aí, acho que está sendo bastante desconstruída, né, a figura do professor. Uhum. E, ao mesmo tempo, a carreira também está sendo muito desmotivante, né, do ponto de vista de valorização, de condições de trabalho. Isso sobrecarrega os professores, porque a jornada de trabalho é muito intensa. Exaustivo, né? É exaustivo. É porque pensa um professor só dentro da sala de aula, né? O professor tem outras atividades fora a sala de aula. Sim, né? Aí a gente acaba tendo uma jornada muitas vezes acima de 40 horas semanais. Esse ano mesmo eu estou com uma jornada, por exemplo, de 48, né? Porque você tem que também cuidar da vida, para ter um bom salário você precisa dar bastante aula para pelo menos compensar. E ainda você leva o trabalho para casa, né? Porque é muita correção, né? Fechamento de notas, então você acaba, mesmo na sua casa, fazendo a sua atividade profissional. Então é uma carreira que acho que, como ficou desvalorizada ao longo do tempo, o professor precisou trabalhar mais, né, para ter um salário mais digno, e ao mesmo tempo isso implica também às vezes em perda de qualidade, né? Sim. Porque você tem menos tempo para preparar a sua mais aula. Mais alunos na sala de aula também, mais né? alunos em sala de aula. Então essas coisas vão complicando, né? Mas a gente tem que acreditar que algo pode ser feito. Que algo pode acontecer, né? E na ciência a experimentação é fundamental, né? Se você não trazer para a realidade dos alunos, dos jovens, eles veem aquilo acontecendo. Não só você ficar fazendo, principalmente em física, que é você ficar fazendo as contas na lousa e tal, é legal, né? Tem o seu papel no desenvolvimento daquele jovem, mas você mostrar para ele o que acontece, sei lá, ir lá e medir alguma coisa. Fazer ele experimentar mesmo. Fazer ele experimentar, né? É isso que vai abrindo portas, né? Abrindo perspectiva futura para essa juventude também. Legal. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui, daqui a pouco eu volto com o professor Rafael Purgato, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é com o professor Rafael Purgato, ele que é formado em Física, mestrado em Tecnologia Nuclear. Quando a gente fala de tecnologia nuclear, a gente já pensa em uma bomba, a gente já pensa em armas, né? Eu queria que você explicasse para mim e para o nosso professor, por favor, aula, por gentileza. Porque a gente já pensa em armas, né? Quando você fala em energia nuclear, você já pensa em Chernobyl, pensa em Hiroshima, sei lá. Você não, eu, né? Na verdade, nas tragédias, né? Me fala qual que é a importância da energia nuclear hoje. Acho que um pouco disso é exatamente pela falta da gente ensinar a ciência com qualidade nas escolas, né? E aí acaba que a desinformação é muito grande, né? Então o que fica é o resultado negativo, porque dá para você usar algo pro bem e pro mal, né? E o conhecimento também faz parte disso, né? Mas eu sempre falo em relação à energia nuclear, assim, o Brasil é um país que tem um território enorme, tem várias opções de geração de energia, né, de fontes alternativas e tal. A nuclear é uma também, né? A gente usa aqui no Rio de Janeiro, tem 2 usinas, tem a Angra 3, que era para ter concluído em 2018, mas com todos os problemas que tiveram aí com o Odebrecht, tudo isso adiou-se novamente, né? Mas gera uma boa parte da energia do Rio de Janeiro, do estado todo, vem dessas 2 usinas. Então, assim, foi uma opção na época dos militares, por também desenvolver esse tipo de energia como uma forma também de mostrar algum tipo de poder, de que teria
que utilizaria essa tecnologia, né? Porque não é nem tecnologia própria nossa, gerada aqui. A gente importou os reatores, né, e instalou aqui, né? Mas ao longo do tempo avançou também, né? Há alguns anos atrás teve uma polêmica com as centrífugas que o Brasil faz, né, utiliza para gerar o combustível para essas usinas. Então queriam saber como é que fazia, né, qual era a tecnologia. E o Brasil, obviamente, protegeu a sua tecnologia, porque não tem também risco nenhum de usar aquelas centrífugas para gerar algo como uma bomba atômica e tal, né? A concentração de urânio é totalmente diferente. Então, assim, no ponto de vista da energia, na verdade, toda fonte de energia que você for utilizar, né, e construir uma usina, você vai ter os impactos, né, aquilo que é uma desvantagem, e vai ter as suas vantagens, né? Isso para todas, seja as hidrelétricas, que é o que a gente mais utiliza aqui no nosso país, mas você, para instalar uma hidrelétrica, você alaga uma região gigantesca, né? Você às vezes tem que remover toda uma população ali em torno, você tem que tentar preservar a fauna, a flora ali da região, às vezes você muda até o clima da região, né? Lógico que favorece sempre também mais chuvas quando você instala aí uma usina, mas você altera a configuração ambiental. A usina térmica também, a carvão, a gás, também tem um prejuízo ambiental grande, porque emite gases poluentes, né, principalmente gases que contribuem com o efeito estufa, né, com o aumento do efeito estufa, e a nuclear também, né. No Brasil nós nunca tivemos nenhum problema com as nossas, porque a forma dos reatores eles são reatores que têm 3 ciclos, né? Então tem uma proteção bastante grande e tem um protocolo muito rígido também para se utilizar e para operar. Não está flexibilizado esse protocolo? Vamos flexibilizar aí? São muitas regras aí para usar? Por enquanto não, né? Mas não só para utilização para gerar energia, mas mesmo para um descarte de um material radioativo que usa assim um hospital, tudo isso é muito rígido. E ficou mais rígido ainda após aquele acidente radioativo que nós tivemos aqui na década de 80 no Brasil, com o Césio 137, ali em Goiânia, que uma clínica abandonou, né, ali a máquina de radioterapia, e os sucateiros acharam a máquina, e ela era blindada, tudo, mas abriram a máquina, acharam lá aquele pozinho brilhante, né, e distribuíram ali para a vizinhança, para o familiar. Então contaminou o solo, teve um grande transtorno com isso, né, mas por um descarte irregular. Né? Após isso ficou muito mais rígido ainda, né. A gente usou por um bom tempo, por exemplo, para-raios que tinham também umas pastilhas ali radioativas para ionizar, né, o ar próximo a ele e atrair com mais facilidade. Então também o descarte disso, porque já foram todos substituídos, mas o descarte disso também foi bem acompanhado. Porque nem são coisas em grandes quantidades, não precisa de grande quantidade para contaminar um solo, para contaminar uma água, né? Uma pequena quantidade já pode matar a pessoa. E o material radioativo, um dos problemas também é o quê? Que ele fica ativo por muitos anos, né? Dependendo do elemento químico, pode ficar por milhares de anos ali ainda emitindo a radiação e podendo ter algum problema. Então assim, se você obedece todos esses protocolos, esses critérios, e no Brasil é fiscalizado. E Qual que é o órgão que fiscaliza? É a CENEM, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear, em parceria aqui com o IPEM, aqui na USP, onde eu fiz o meu mestrado, mas tem toda uma equipe, e eles que vão certificar, vão fazer as medições, vão acompanhar tudo isso, né? Tem um controle estatal muito forte, né? E os descartes, não pode descartar em qualquer lugar também. Vai para lá, você tem toda uma área de rejeitos que vai tratar isso e dar a destinação correta. E de uma usina da mesma forma, né? Você tem que... O problema é o quê? Após já a inutilização para gerar a energia, né? Como é que você vai descartar isso? Porque ele ainda vai estar produzindo radiação e pode ainda trazer um dano ambiental. Então você tem que descartar isso da melhor forma possível. Mas hoje a gente usa reatores ainda
de fissão nuclear, né? Que é pegar elementos pesados, elementos químicos pesados, como o urânio, que é o mais comum, e você faz com que esse urânio ele sofra uma quebra do seu núcleo, se transforma em outros elementos e libera muita energia. Então essa, digamos, libera coisas que podem trazer danos, mas a física nuclear também ela caminha para a geração de energia a partir de fusão nuclear, porque daí você usa elementos leves, como o hidrogênio. E o resultado da fusão pode ser água, por exemplo. E aí você não tem a geração de um poluente, você vai gerar, não tem contaminação. Então seria uma energia limpa, teoricamente, Isso. Mais limpo. O descarte seria mais limpo, pelo Seria menos. um descarte mais limpo, gera muito mais energia, né? Hoje a gente não tem um reator de fusão ainda operando em escala de gerar energia para uma cidade. Não. A gente tem dentro de centros de pesquisa, ali na USP mesmo, no Instituto de Física tem um tokamak que chama, e que faz estudos de fusão. Então acho que na área nuclear é um caminho, é o da fusão nuclear, porque que é a forma como o Sol gera energia também, né? Que a nossa principal fonte de energia é o Sol, né? É por ali que começa tudo. Então o Sol realiza a fusão nuclear, e se a gente conseguir realizar isso aqui na Terra, aliás, nós já geramos aqui, mas se a gente conseguir transformar isso numa escala de gerar energia, vai ser muito positivo, né? E assim, no Brasil, ainda sobre essa questão de energia nuclear, no Brasil a gente tem várias alternativas. Agora, tem países que não têm, né? E quanto mais tecnologia você desenvolve, maior é a demanda por energia. Então você pega o Japão, que praticamente ali todas as usinas que eles têm são usinas nucleares. Que é um país com território extremamente pequeno, super populoso ali, né? bem adensado e com muita tecnologia que eles tinham. Então a demanda por energia é muito grande. Então, obviamente que eles optaram por utilizar mais energia nuclear, assim como em muitos países da Europa. Nos Estados Unidos também tem muitos, mas na Europa tem países ali, Alemanha. Todo país que se meteu em briga, não é mesmo? Coincidentemente, são países que gostavam muito de brigar e fazer uma guerrinha. Isso também, né? E acaba que assim, a guerra traz um dano para a humanidade gigantesco, né? Mas ao mesmo tempo são períodos em que os países investiram muito em tecnologia e depois isso acaba trazendo um benefício, mas que naquele momento o foco era gerar tecnologia para combater o inimigo, né? E isso acaba ajudando na geração de energia, por exemplo, e desenvolvimento essa tecnologia de guerra, depois ela é compartilhada com a sociedade, não toda, né? Algumas coisas, o rádio, por exemplo, né? O rádio foi uma coisa usada para a guerra. Celular, né? Que mais para trás tinha outras formas de comunicação e que chegou até nós, então... Contribuições da guerra, minha gente. Celular, rádio, leite condensado, miojo. Penicilina. Da guerra? Claro. Muito, olha. Isso aí, é verdade. Ó o geleia. Também é cultura. Tá, geleia também é cultura. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o professor Rafael Purgato nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando de tecnologia nuclear com o professor Rafael Purgato. Ele deu uma aula pra gente no bloco anterior, minha gente. Vocês não estão entendendo. Eu tenho até vontade de voltar e prestar vestibular de novo. Agora sei várias coisas que eu vou acertar. Gente, eu era tão ruim de física. Eu era tão ruim de... Nossa, eu era péssima física, química. Eu nunca fui boa nessas coisas com números. Nunca, gente. É uma coisa... Mas é uma habilidade também, né? É uma facilidade, às vezes, que você tem de entender o raciocínio lógico, né? Vai um pouco da construção ali da pessoa. Mas uma curiosidade nessa questão da aprendizagem, normalmente aprender lá no início da vida escolar, aprender número é muito mais fácil do que aprender a ler e escrever. E ao longo do curso, do ensino, isso vai se revertendo, né? E aí chega no médio e fica muito complicado. Mas são questões que a gente tem que tentar superar também, né? Porque, principalmente nas ciências exatas, é algo que, de certa forma, controla o dia a dia da sociedade, do mundo, né?
que é isso, desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento para melhorar a vida das pessoas também. Eu tive uma conversa aqui, logo que os cortes começaram, os cortes das bolsas e tal, e a gente teve um bate-papo aqui na rádio, falando de como a sociedade também não foi em defesa dos cientistas do Brasil, né? Então, qual que é essa distância da sociedade e do que está sendo produzido em termos de ciência no Brasil? Porque, ao que me parece, há uma... E não é culpa, o cientista tem que produzir conhecimento, não estou atribuindo culpa, né? Mas há uma lacuna entre o que está sendo produzido de tecnologia, a importância disso, né? De entender que aquela universidade está produzindo vacina, né? Que você não morreu de sarampo porque alguém ali estava estudando, fazendo um trabalho acadêmico, fazendo, né, testando e tal, e que produziu um conhecimento ali que foi para toda a sociedade, né? Isso em todas as áreas, né? Áreas da saúde, áreas de tecnologia, enfim. A sociedade ela não tem essa dimensão da importância, né, do trabalho acadêmico científico. Acho que, principalmente no Brasil, não tem uma cultura de valorização do conhecimento também. Porque isso, às vezes, de imediato, você não vai ter uma aplicação prática em determinado estudo. Mas, ao longo do tempo, isso pode ter, né? Ou embasar, né, a prática. Isso, ou embasar, preparar algo do tipo. Mas a gente não tem essa cultura, né, de valorizar o conhecimento, quem produz conhecimento, tentar entender o que está acontecendo. E acho que aqui na nossa região isso é mais latente também. Por quê? Porque se você quer buscar, por exemplo, uma instituição de excelência de ensino, a gente tem que buscar fora da nossa região. Nós não temos nenhuma federal aqui, nada. É uma cidade do porte de Jundiaí, 450 mil habitantes, né? Mais ou menos isso, não sei. Está próximo a isso. Passou dos 400 mil. E você vê, né, que no estado de São Paulo mesmo, todos os grandes centros de produção, centros econômicos e também de produção de conhecimento, Campinas, São Carlos, Sorocaba, né, excluindo São Paulo, que São Paulo ali Ribeirão, Rio Claro, Bauru, tem, né, todas essas cidades que são polos de uma região, elas também se desenvolveram tendo uma universidade pública ali, né? E nós temos uma faculdade pública, mas a faculdade ela tem outro critério, né? E é uma faculdade de tecnologia, então tem outro foco, né, de formar rapidamente profissionais para o mercado de trabalho, são das áreas que mais tem demanda para aquele momento. Mas a universidade você tem toda uma estrutura, todo um aparato, você tem professores ali que se dedicam exclusivamente para o ensino, para a pesquisa, também para a extensão. Então eu acho que isso na nossa região é muito caro assim, né, para a nossa região. Até eu costumo dizer, Jundiaí precisa caminhar para onde agora? Nós temos uma agricultura bem desenvolvida, nós temos um setor de serviços bem desenvolvido, temos uma indústria muito bem desenvolvida, e nós vamos para onde com a nossa cidade? Eu acho que o caminho é tentar exatamente ter esses centros de ensino e pesquisa que possam impulsionar mais, né, Jundiaí e região. A gente tem um que se destaca bastante, que é o CEA ali do Centro de Engenharia e Automação, dentro do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que tem lá a antiga CAIC, o pessoal mais antigo, que uns 3 anos atrás, o governo do estado queria fechar esse centro de pesquisa. E produz muitas pesquisas que não chegam ao conjunto da população, mas que são importantes na área de agricultura. Mas a discussão era em torno do terreno onde estava, não era? Mais no interesse do terreno do que no instituto em si. Naquela época eu era vereador aqui ainda na cidade, e eu recebi um convite até do atual prefeito, ele era deputado, e recebi na Câmara um convite para discutir sobre o fechamento do CEA. Eu falei, o que está acontecendo? Aí tive nessa audiência, e aí que eu me inteirei. O governo do estado, na verdade, ele queria o quê? Fechar centros de pesquisa mesmo e vender a área onde eles estavam instalados e adensar em outros, né? Então, de Jundiaí iria para Campinas. Então, porque a terra vale mais do que conhecimento científico, sim, né? A conta aí que... E assim, os pesquisadores, funcionários ali se mobilizaram bastante para isso não acontecer. Por quê? Porque a estrutura do local estava extremamente adequada para o que eles desenvolviam de pesquisa, de colheita, pós-colheita. Também tem
Aqui a gente consegue referenciar internacionalmente, por exemplo, o estudo de equipamentos de proteção de trabalhadores rurais contra agrotóxicos e tal. Então, a gente tem um centro de excelência. Deve estar trabalhando bem esse ano, não é mesmo? Com tantos agrotóxicos aí. Com tanta liberação, né? Vai ter que investigar mais ainda se essas roupas vão dar conta de proteger os trabalhadores, né? Mas assim, é algo que acontece na nossa cidade que muita gente não sabia, que podia ter sido fechado se não tivesse essa mobilização. Nessa época da mobilização, acho que foi quando até os veículos de comunicação, eu lembro que teve alguns eventos nesse debate, lá nos metalúrgicos, enfim, eu lembro de ter participado de algumas, porque eu também não sabia o que estava acontecendo, eu falei, deixa eu só lá saber o que mais ou menos está acontecendo, né, para não falar bobagem no Facebook. Sim. Mas eu lembro que teve uma mobilização da sociedade, assim, né? Foram várias frentes, assim, né? Poder público, os pesquisadores e agricultores também que interagem ali com o centro de engenharia. Então foi algo que deu resultado, né? Acabou sendo vitorioso, está lá o centro de pesquisa. Semana retrasada teve até uma notícia que estão construindo um novo laboratório lá. E era um centro que não tinha muito... dá muito custo para o governo estadual, porque eles também conseguem arrecadar recursos com serviços prestados e praticamente eles conseguem se manter ali. A gente fala aqui bastante desse, eu insisto nessa coisa do centro de pesquisa, porque a gente tem que discutir o momento que a gente vive, né? Não dá para, mas lá naquela época já ficou para lá, né? A gente tem que caminhar e olhar para frente, como você falou, né? Para onde Jundiaí vai? Tem um distrito industrial imenso, né? E a gente não está produzindo conhecimento, e a gente podia estar exportando esse conhecimento da cidade, né? Agora, voltando ao Levante, a gente tem aí os cortes de verba, os cortes federais, né, o que impacta também no Estado e, consequentemente, nos municípios. Como você acha que essa situação fica a longo prazo? Porque a gente está vivendo agora um período, não são só esses 6, 7 meses aí. A coisa já vem acontecendo há um tempo, né? A gente teve a aprovação daquele teto, né? Que impacta teto de gastos, que impacta também na educação, né? E como que você vê a educação no Brasil, o caminhar, assim, qual que é o futuro agora da educação no Brasil? Como você enxerga isso? Porque eu pergunto porque você já foi vereador, você, né, sabe das políticas públicas, é professor, tem mestrado, enfim, é alguém da academia, junta todas as coisas. Me responde essa pergunta que fascina de responder. Tá tranquilo. Na verdade, eu acho que nós estamos no caminho errado. Acho que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas de qualidade da educação, de desenvolver mais o nosso país, de colocar o nosso país em destaque mundialmente com as políticas que estão sendo adotadas aí ao longo dos últimos anos, né? Então você tem a redução dos investimentos na educação. Isso impacta muito a estrutura. A gente tinha no último Plano Nacional de Educação, que a ideia era chegar em 10% do PIB ao longo do tempo, né? E isso já está completamente fora de cogitação diante dos últimos acontecimentos, né? Então, você tinha algo pensado e foi discutido com a sociedade, com as comunidades científicas, setoriais, tudo para que a gente pudesse alavancar o nosso país, sobretudo que também utilizando os recursos dos royalties do pré-sal, por exemplo. Sim, que não temos mais, né? Que está sendo mudada toda a estrutura, está entregando todas as formas de captação. Nós vamos ficar com alguma coisa disso, mas não o que ficaríamos de fato, né? E também seria uma forma de usar uma estrutura nossa, um recurso que seria finito, porque pode durar algumas décadas, mas uma hora acaba, né? O petróleo e os recursos oriundos dele, mas seria usar esses recursos para a gente poder impulsionar a nossa área de educação, ciência e tecnologia, e também na saúde tinha previsão, né? Porque é uma área que a população sofre muito. E isso está sendo desconstruído. Então, hoje a gente está entregando, né, esse petróleo. Está fatiando, porque você enfraquece as instituições, você enfraquece, divide e vende.
e vende. E aí você tira o petróleo do nosso território, Sim. manda para fora e aí nós vamos importar o produto que dá mais lucro também, né, para um país, para uma empresa, que são os derivados, após você refinar e preparar, separar gasolina, querosene, diesel. Então, eu acho que é o caminho errado, né, de você ir cortando em áreas que vão alavancar o país. Qualquer país do mundo que saiu de uma crise ou passou por uma transformação na sociedade, e a gente poderia citar, sei lá, a China, né, que em 50 anos aí deu um salto gigantesco, a própria Coreia, né, o Japão, os Estados Unidos já eram bem posicionados, a Europa também. Mas diria que dos últimos 50, 60 anos, a China, a Coreia, foi exatamente com investimento maciço por parte do poder público em educação e ciência e tecnologia. Então, nós estamos no caminho contrário. Completamente inverso, né? Caminho inverso. Então, não vejo perspectiva de melhora, né? E não sei o que vai dar, né? A gente resiste, né? Eu, outros colegas, professores que estamos na rede pública, dando aula na rede privada e na pública, a gente resiste, estamos lá tentando dar a nossa contribuição, mas é muito complicado, a situação está muito complicada. E hoje nosso papo aqui no Francamente é sobre educação, é sobre energia nuclear, é sobre Rafael Purgato, este professor que veio aqui falar um pouquinho de como anda e quais as expectativas aí para a educação do país, né? No último bloco ele falou que acha que piora muito, o que não nos dá tantas esperanças. Vamos pensar aí, galera, no que está acontecendo no Brasil. É bom ficar de olho, porque esse estrangulamento da educação, ela é prejudicial até para você aí, que já está com seu diplominha aí de tecnólogo, sabe? Seu diplominha de faculdade já tem, não se importa mais com isso, tem que se importar sim. Porque, na verdade, esse estrangulamento da educação, ela gera um impacto econômico muito grande na sociedade, né? E a gente vai virar um país de mão de obra e exportador de commodities. A tendência é essa? Vamos continuar aí como está ali na nossa origem da república, ali talvez, que era só isso que a gente fazia, né? Então, se não tiver, não vejo mesmo uma perspectiva diferente, né? Se não mudarmos o curso aí de que caminha a educação, ciência, tecnologia, que a gente vai ter um país de fato desenvolvido. Muitos às vezes defendem que a iniciativa privada vai resolver todos os problemas. Faculdade Federal da Ambev, talvez? Faculdade Federal do Itaú? Quem sabe? Porque também é uma conversa que se tem, né? É uma conversa que se tem e que se divulga para a população que essa seria a solução dos problemas, né? Mas mesmo em países que têm um capitalismo bem avançado, o poder estatal ele atua muito na questão dos interesses nacionais, seja na educação, seja na economia. Então, se a gente entregar tudo para a iniciativa privada, e a gente tem também ao longo da nossa história, do nosso país, que é o quê? A iniciativa privada ela tem os interesses econômicos. Claro. Se aquilo vai dar retorno econômico para uma empresa ou não, é por isso que ela investe. Ela não vai investir porque ela acha que é importante, ela vai investir porque ela está vislumbrando que vai ter um lucro lá na frente. Se ela não vislumbrar, ela vai deixar aquilo de lado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até porque também nós pagamos muito impostos, né? E no horizonte está claro que ninguém vai pagar menos impostos. E onde é que a gente investe isso, né? Os governos, no geral, reclamam bastante, mas a gente continua pagando imposto. Anualmente sobe aí a arrecadação de impostos por parte dos governos. E vão investir em quê? Se duas áreas essenciais para a nossa vida não funcionam, nós vamos entregar para a iniciativa privada, nós vamos continuar pagando para o governo e vamos continuar pagando privado, né? E não resolve. Na educação até assim, na educação fundamental, tal, fundamental e média, a gente sabe que tem instituições privadas de qualidade, né? Que você vai lá, vai pagar o preço e vai colocar seu filho lá, ele vai estudar, vai ter um ensino de qualidade, né? No caso universitário, a gente sabe que, historicamente, quem investe é o setor público, né? Você tem universidades particulares também de excelência, mas eles não têm capacidade de investimento, por exemplo, na área nuclear. É uma área de ciência básica, né? Não, e a maior parte da produção
científica do Brasil vem das universidades públicas, Vem das né? universidades Não vem das privadas. É isso, você precisa ter esse... Porque a ciência básica, aquela que vai estudar, alargar o conhecimento, é aquilo. Às vezes não é imediata a aplicação disso num desenvolvimento tecnológico, mas num futuro mais distante. A iniciativa privada não vai ficar, sei lá, 30, 40, 50 anos esperando para ver se algo vai acontecer, né? Então tem que ter sim o setor público por trás e tem que investir nosso recurso, dos nossos impostos nisso aí, né? E das nossas riquezas também. Porque o que se produz no Brasil, nós somos brasileiros, estamos nessa terra, então nada mais justo do que compartilhar, né? E compartilhar o quê? Oferecendo oportunidade para as pessoas, oportunidade de educação, oportunidade de saúde, e são com esses recursos e com essas riquezas que a gente tem que fazer isso acontecer. É só assim, olhando para isso de fato e com cuidado, que a gente consegue fazer o país crescer, né? E a gente acha que privatizar resolve o problema da corrupção, né? E na verdade não resolve, porque o problema da corrupção não é resolvido privatizando. A corrupção continua de outros meios, de outras maneiras, né? A maneira mais fácil é privatizar, né? A corrupção é um problema da essência humana, né? Sim. Do egoísmo, do individualismo, e ao mesmo tempo é produto do caráter das pessoas também. Sim. Se a pessoa não tem caráter, não tem decência, não tem compromisso público, ela vai se corromper, né? Então isso não interessa onde ela vai estar, e sendo privado ou não. O público, né? Porque as pessoas elas esquecem que também na iniciativa privada há corrupção. Também há bastante. Às vezes é isso, o cara está lá trabalha num setor de compras, vai ter sua bola, vai receber vantagens para poder comprar dessa empresa ou daquela, né? Então vai muito da índole da pessoa mesmo essa questão. Então, gente, antes de botar textão no Facebook, aí vamos pensar mais um pouquinho sobre os temas, se aprofundar um pouquinho mais, antes de querer desacreditar o cientista brasileiro, antes de você querer desacreditar dados, né? São feitas pesquisas, as instituições de pesquisa também estão desacreditadas nesse momento, né? Há um discurso contra isso. Ah, não, a Terra é plana, minha gente, né? Não há desmatamento. E estive em Roma, estava muito calor, não há aquecimento global, né? Então a gente tem esse tipo de discurso hoje. E o conhecimento científico, ele é fundamentado em critérios muito rígidos para se formular, né? Então você tem a observação, a experimentação, a comprovação, a explicação daquilo e testar essa explicação. Então você tem uma série de critérios a serem cumpridos para você de fato dizer que é um conhecimento, que é um dado, né? Não é só pegar e jogar alguma coisa ali na internet e tal e achar que aquilo não é fruto de estudo e de critérios rígidos. É isso aí, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Quer mandar beijo, quer mandar oi pra galera, pra todo mundo que tá ouvindo? Um abraço aí, um salve a todos os professores então e pesquisadores de Jundiaí, da região de São Paulo também, e do nosso país, né? E força para todos nós aí, para seguirmos aí firmes. Obrigada, Rafael, muito obrigado. Gente, esse vídeo estará no ar hoje, lá no YouTube, então fiquem ligadinhos, ativem o sininho, não se esqueçam disso. Amanhã eu volto, amanhã não é feriado, né? Que dia que é feriado? Quinta. Eu estava achando que era amanhã. Então amanhã voltamos com o Francamente aqui pela Rádio Difusora. Bebam água, beijo, tchau.